Depois da divulgação do Plano Safra, que vai trazer 516 bilhões de reais, já temos as primeiras repercussões a esta quantia. E aí, será que o produtor rural ficou satisfeito com os valores? Parte do mercado reclamou bastante deste número que foi apresentado e não acompanhou a alta da inflação, ou seja, teve um recuo na base real. Quem conta mais sobre este descontentamento é Gustavo Porto, repórter do AgFeed. Gustavo, 516 bilhões de reais é de se impressionar, mas parece que o setor não está nada satisfeito. Boa tarde, aí, Gabriel. Pois é, Gabriel, 516 bilhões e 200 milhões de reais representam aí um aumento de 1,5% em relação aos 508 bilhões e 600 milhões de reais anunciados no ano passado. Ou seja, é muito longe, né, do aumento da inflação, que foi de 5,3% no período, né? Se a gente comparar aí de junho a maio desse ano, lembrando que o mês de junho ainda não saiu o indicador do IPCA, mas vem ficando nessa linha de 5%. Um dos produtores rurais, né, primeiro produtor rural a criticar, foi justamente o ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura. Ele falou bastante sobre a questão dos juros, que tem pegado bastante. Lembrando que a gente ontem, na nossa conversa que a gente teve, Gabriel, a gente falou que o presidente Lula tinha dado um spoiler, né, que seria um juros de 14% ao ano, e foi exatamente esse o teto para o financiamento do Plano Safra 2025-2026. O ministro Carlos Fávaro falou que admitiu que foi muito difícil chegar aos valores do Plano Safra. Ele iniciou o discurso com críticas ao Banco Central e ao Copom, falando que os juros são indutores de recessão, e falou que, com todo respeito ao ministro não, ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e à equipe do Banco Central, ele não consegue compreender como com uma inflação controlada, um país com inflação controlada, com os gastos públicos controlados, um crescimento da economia e uma renda crescendo, um desemprego caindo, a gente tem ainda uma Selic em 15% ao ano. Lembrando que a Selic que baliza o financiamento do Plano Safra de todo ano, né? Ele lembrou que no ano passado, na mesma época, no Plano Safra 2024-2025, a Selic estava em 10,5% ao ano, e que o governo se esforçou, né, já que houve um aumento de 4,5 pontos percentuais na Selic entre os dois períodos, e o governo conseguiu aí aumentar apenas em 2%, 2 pontos percentuais, a equalização nos juros, né? De fato, né, os juros estão mais altos, né, mas a ex-ministra Tereza Cristina criticou, falou que os valores são menores, né, do que no ano em financiamento do que no ano passado. De fato, ela tem certa razão, porque houve um aumento da inflação. Em valores absolutos o valor é maior, mas em valores relativos, se descontar a inflação, o valor é menor. O ministro Fávaro falou que a Tereza Cristina foi uma grande ministra, mas tentou cair aí no mundo das fake news. E o governo, Gabriel, ficou batendo o tempo todo, né, dizendo que são 3 planos safras recordes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele comparou os valores acumulados nos 3 anos de governo, né, falou no acumulado foram 1,722 trilhões contra o dobro, né, do que foi liberado em todo o governo do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atrelou a possível queda nos juros, né? Falou que o Galípolo está comendo um prato que recebeu e que não teve tempo de trocar a comida, sinalizando aí uma queda nos juros. E ele atrelou a possível queda nos juros à baixa na inflação, à baixa no dólar, ao desemprego também e na economia. E daqui a pouquinho, Gabriel, em 1 minuto começa a coletiva da Frente Parlamentar da Agropecuária. Os deputados reclamaram muito que não foram devidamente convidados para o evento, e vão esperar bastante críticas aí dos parlamentares, que são bastante ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Gustavo Porto, obrigado pelas atualizações, pelas informações sobre este Plano Safra, agora completo. Ontem anunciado crédito para pequenos produtores, para produtores familiares, e hoje o Plano Safra empresarial, 516 bilhões de reais. Um ótimo trabalho a você, nos vemos na próxima. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Agradecido.